ao primeiro Morning Call da Empire Capital. A partir de hoje, todos os dias, às 9 horas da manhã, vocês vão poder acompanhar o nosso Morning Call e começar o dia muito bem informado com os principais destaques do noticiário político e econômico. Eu sou a Eduarda, eu sou economista aqui da Empire Capital e hoje eu tenho aqui comigo o Gustavo, que é sócio da Empire e vai estar conversando com a gente um pouquinho nesse Morning Call. Vamos começar falando um pouquinho de ontem, como que fecharam os mercados, né, Gustavo? Qual foram os principais destaques? A gente sabe que foi um dia de liquidez reduzida por conta de um feriado lá nos Estados Unidos, a agenda da parte de indicadores também foi esvaziada, então não teve muitos drivers ali para movimentar o mercado. Vamos ver como é que fechou. Pessoal, muito bom dia. Eu sou o Gustavo, sócio aqui da Empire Capital. Então, comentando um pouquinho sobre o mercado, ontem a gente viu o mercado renda variável aqui no Brasil, o Ibovespa subindo 0,41, estamos a 131 mil pontos, né? 131.521 para ser um pouquinho mais exato. Então a gente vem de um período um pouquinho turbulento de bolsa, né? Passamos aí no ano passado, chegamos a 97 mil pontos, ficamos ali numa faixa entre 115 e 120 mil pontos por bastante tempo e no finalzinho do ano tivemos aquela alta de 15%, que foi bastante relevante, então terminamos o ano bem positivo. Agora nesse início de ano um pouquinho de realização, né? Então o mercado de renda variável aqui no Brasil realizou um pouquinho, mas ontem a gente teve um dia um pouquinho mais positivo, 0,41 de alta. Quando a gente olha o dólar fechou a 4,36, então a gente está vivendo um padrão um pouquinho mais baixo aí na moeda, né? Já vimos ela lá em cima 5,28, bem mais alto, mas estamos a 4,86, então no nível um pouquinho mais baixo. Quando a gente olha a bolsa americana, ontem teve uma alta de 0,08, então uma alta bem pouco expressiva, né? Quase no 0 a 0, está a 4.783 pontos. Lembrando que a bolsa americana, o índice S&P 500, ele está muito próximo de sua máxima, né? A bolsa americana é extremamente resiliente, ela costuma realmente voltar para os seus patamares, entregar um excelente resultado e ela está muito próxima aí de seu ápice, então acho que isso é um ponto importante. Quando a gente olha uma bolsa na Europa, uma bolsa bem representativa que é a DAX, ela fechou ontem em leve queda, 0,59 de queda, então bem pouco ali essa queda, mas ela também está muito próximo do seu ponto mais alto aí, de mercado. Tá? Risco Brasil, tivemos ontem uma queda de 2,22, então o Risco Brasil 5 anos reduziu um pouquinho aqui, a gente está em 128,48 pontos, então reduziu um pouquinho o Risco Brasil. A gente vem nessa redução aí há mais de um ano, né? Então o Risco Brasil ele passou por uma redução grande aí no seu último ano. Quando a gente olha o IMAB, um índice mais olhado aí, principalmente pelo mercado de RPPS, que é bem acompanhado, ontem ele caiu 0,02, então bem pouquinho também, no ano está caindo 0,25, mas lembrando que a gente teve o ano passado um ano bem forte, um ano de alta do IMAB, ele performou muito bem, dado o fechamento de juros que a gente passou. E quando a gente olha alguns títulos públicos, que acho que é legal para base de comparação, a gente olha 2029, ele fechou a 5,26, a gente olha 2055, fechou a 5,56. Então também um nível bem mais baixo do que vimos aí no ano passado, então acho que a gente deve ficar aí por um tempo surfando mais ou menos nesses níveis ou com leves reduções aí que são importantes. Um ponto legal também é que a gente teve uma entrada de capital estrangeiro de 2,2 bilhões aí no ano na bolsa, tá? Até o último dado divulgado pela B3. Então está entrando ainda um pouquinho de capital estrangeiro na nossa bolsa. Acho que é um ponto interessante aí a se considerar. Então acho que a gente pode dar continuidade aí, conversar um pouquinho mais sobre o mercado. Perfeito, né? Ontem, conforme eu mencionei, a gente não teve grandes destaques na divulgação de indicadores, mas nos Estados Unidos, apesar de ser feriado, a gente teve movimentações ali relacionadas à política. Então a gente teve a primeira prévia eleitoral do Partido Republicano lá no estado de Iowa. Nas próximas semanas, né, a gente vai continuar aí com essas prévias nos outros estados. E ontem destaque, então, né, a gente até o momento tinha 95% dos votos contados e o Trump liderava ali com 51% dos votos, né? Bem importante, a gente sabe esse ano é ano eleitoral lá, ainda tem muita discussão ali, né, envolvendo Donald Trump, se ele vai poder de fato participar das eleições, mas é importante a gente acompanhar então essas prévias que começaram a acontecer ontem e, conforme eu mencionei, devem continuar aí nas próximas semanas. Aqui no Brasil, a gente teve como principal destaque ontem à noite uma reunião entre o ministro da Fazenda, o Haddad, e o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco,
para discutir principalmente a medida provisória da reoneração da folha de pagamentos. Então, eles chegaram ali a um consenso de que essa reoneração não vai acontecer, vamos continuar aí com a desoneração da folha de pagamento de diversos setores, e isso, claro, representa uma derrota para o Haddad, já que isso deve ter um custo de cerca de 20 bilhões de reais aos cofres públicos, né? O Haddad que vem tentando aí aumentar a arrecadação, a receita do governo, em função dos gastos que já foram aprovados, e isso pode ter impacto no mercado, inclusive no dia de hoje, tanto na Bolsa quanto no mercado de juros. Isso porque se discute que muito provavelmente vai ter que ter alguma alteração na meta de déficit fiscal para conseguir, né, o governo aí alcançar essa meta. Então é importante acompanhar isso no mercado hoje. Essa reunião aconteceu ontem à noite, então deve repercutir no dia de hoje aqui no Brasil e, claro, a gente continua acompanhando. Falando um pouquinho do mercado hoje também, lá fora a gente começa com as bolsas em queda nessa terça-feira. A gente tem o Eurostock caindo 0,4%, enquanto que os futuros do S&P e da Nasdaq recuavam 0,5% e 0,7%. A gente não tem nenhum driver, né, que tenha causado isso. É claro, a gente tem alguns pontos de atenção ao longo dessa semana. A gente tem um fórum econômico mundial em Davos, então é importante acompanhar as falas de diversos representantes políticos e econômicos que vão estar por lá. Um dos discursos mais aguardados é o do Milei, presidente da Argentina, então é importante acompanhar, mas a gente também pode ter falas aí de diversos representantes de bancos centrais, né, indicando as próximas decisões de taxa de juros. Então isso pode ser, né, um driver aí para o mercado ao longo dessa semana. Além disso, né, a gente também continua com tensões ali no Mar Vermelho. Por lá, né, a gente tem ali vários rebeldes do Iêmen que são aliados ao Irã atacando navios mercantes, né, principalmente ali navios vinculados a Israel, mas ontem eles atacaram um navio dos Estados Unidos, então também pode ter maior repercussão por ali, principalmente em função, né, ao preço do petróleo, consequência no preço do petróleo. Então esse também é um ponto importante de a gente acompanhar. Além disso, hoje pela manhã a gente já teve divulgação de alguns dados econômicos, a gente teve dados de confiança, ali de sentimento econômico lá na Europa, na Alemanha, também tivemos dados de índice de preços ao produtor no Japão, mas o que se destacou nessa manhã de hoje foram dados ali de mercado de trabalho lá no Reino Unido. Então os dados, né, mostraram um mercado de trabalho menos aquecido e aí empurraram, né, um juro de 2 anos ali para baixo, né, então também importante acompanhar. Mas não é só isso, hoje a gente tem mais destaques, hoje a gente tem uma agenda um pouco mais cheia com relação, né, à divulgação de dados. Gustavo, o que a gente tem hoje? Acho que assim, a gente tem alguns dados bem importantes, como dados de serviço, que saem agora às 9 horas, né, nos próximos momentos. Então a expectativa é uma queda de 0,6%, a expectativa do mercado é uma queda de 0,6% mês a mês. Então temos que acompanhar, a gente sabe que quando vem um pouco diferente aí do esperado, o mercado repercute de uma forma muito forte. Às 13 horas a gente tem discurso de um dos membros bem importante aí do Fed falando sobre juros. Acho que esse é um ponto bem legal de se observar, né? O que se espera que no mercado americano, a partir de março, possa iniciar cortes de juros. Então, cada fala de membro do Fed, do Banco Central Americano lá, repercute muito forte, porque ele pode dar um indicativo de esse corte vai acontecer ou não vai acontecer. Então, acho que é um ponto interessante a ser observado. E o terceiro ponto de destaque aí, em relação a dados, é China. Então vão sair diversos dados da China, como PIB, produção industrial, varejo, taxa de desemprego, diversos dados a respeito de China. Acho que é importante observar, né? A gente sabe que a China é um competidor global extremamente importante, vem passando por um momento aí conturbado no mínimo de sua economia, de sua crise demográfica, que influencia diretamente o globo de uma forma geral. Então é importante da gente observar. E tem um dado também que sai no final do dia que acho que o mercado gosta de olhar, que começam a sair os resultados dos grandes bancos, tá? Então tem resultado do Morgan Stanley e do Goldman Sachs no final do dia, que também nos mostra que direção o mercado está seguindo, se as empresas estão resilientes ou não nesse momento, tá? Então acho que esses são os principais. Isso, só complementando, né, a gente tem esses dados de China, então que vão sair hoje à noite, são dados fechados para o ano passado, como a atividade econômica fechou o ano de 2023 por lá. Esses dados são bem importantes de acompanhar, porque inclusive ontem, na segunda-feira, a gente teve decisão de taxa de juros por lá por parte do governo. A expectativa dos investidores era que o governo reduzisse a taxa, né, em função da desaceleração da atividade econômica que vem acontecendo.
divulgação dos dados, a gente também acaba tendo ali coletiva para falar um pouquinho desses dados. Então, muito provavelmente amanhã, né, nessa madrugada, a gente já vai ter as bolsas da Ásia repercutindo isso e dependendo de como os dados vierem, a gente também tem repercussão no mercado amanhã por aqui. Então, bem importante de acompanhar. Então, hoje, como vocês podem ver, a gente tem a agenda mais movimentada aqui no Brasil, conforme o Gustavo falou, os dados de serviço. É bem importante, quando a gente acompanha os dados, né, observar o quanto eles estão vindo diferente das expectativas. Então, por exemplo, né, a gente tem uma expectativa de queda, hoje aqui do dado de serviços, o consenso, né, é uma queda de 0,3% na comparação anual. Então, qualquer valor que venha diferente do que o mercado está esperando pode movimentar aí tanto a bolsa, né, quanto o mercado de juros. Isso tanto se o dado vier positivo quanto vier negativo. Então, o importante, né, quando vocês olharem os dados que estão sendo divulgados, é olhar também a expectativa para entender melhor essas movimentações de mercado. Bom, pessoal, por hoje era isso. Se inscrevam no nosso canal. Então, conforme eu mencionei, agora todos os dias a gente vai ter esse Morning Call a partir das 9 horas da manhã. E é um prazer ter todos vocês. Até os próximos vídeos. Um ótimo dia.